Morreu aos 88 anos o Papa Francisco. Com profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Meus irmãos, algo de proporções proféticas aconteceu diante dos nossos olhos. No mesmo dia em que o Papa Francisco foi declarado sem vida, Klaus Schwab, o fundador do Fórum Econômico Mundial, que é uma das figuras mais influentes do globalismo moderno, ele foi anunciado aí a sua renúncia. Ou seja, agora nós temos dois nomes, os mais simbólicos dos nossos tempos, aí saindo de cena simultaneamente. Seria isso apenas uma mera coincidência ou é uma mudança estratégica nas peças do tabuleiro global? Estaria começando agora uma nova fase do plano para poder ser implementado a religião mundial do anticristo? Olha, eu vou pedir para você ficar muito atento nesse vídeo aqui, assistir até o final, porque nós temos aí alguns detalhes também misteriosos lá atrás sobre a morte de João Paulo I, influenciando aí a maçonaria no Vaticano, tá? E também o papel do Papa Francisco na religião única e a expectativa de que o próximo Papa possa ser o falso profeta. Vem comigo nesse vídeo até o final. Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Antes do conteúdo, só peço para você, aproveite para se inscrever se não for inscrito ainda, ativar o sininho para todas as notificações, deixa seu like e compartilha aí o máximo que você puder. Vamos voltar um pouquinho no tempo lá no Papa João Paulo I, né? Ele permaneceu apenas 33 dias, né, no papado. Em 1978, ele estava iniciando uma reforma muito profunda, né? O que ele pretendia fazer, meus irmãos? Ele pretendia investigar casos de corrupção no Banco do Vaticano e também desvendar algumas ligações essas que têm a ver com a maçonaria dentro da Cúria Romana, segundo o livro Em Nome de Deus, do jornalista David. João Paulo I tinha uma lista de nomes para poder afastar. Só que muitos desses que seriam afastados eram poderosos demais. Porém, esse Papa João Paulo I nunca teve tempo. Ele foi encontrado sem vida em sua cama, com um copo d'água do seu lado, cuja água nunca foi analisada, e um estranho sorriso no seu rosto ali na sua cama. A sua morte, ela foi tratada com rapidez e sem, meus irmãos, pasmem, nenhuma autópsia. Vendo isso na história, sabemos que existe muita coisa por trás das cortinas, não é mesmo? Morreu o Papa João Paulo I. A notícia dada em Roma às 7h42 da manhã, 3h42 da madrugada em Brasília, surpreendeu o mundo e até confundiu algumas pessoas hoje cedo. Então, a maçonaria, que defende aí um mundo unificado sobre uma religião única, já estava infiltrada em setores da igreja. A morte do Papa João Paulo I parece ter sido um preço pago por alguém que ousou desafiar o sistema. Então, todos aqueles que desafiam o sistema, bom, enfim, eu não preciso nem dizer, você já entendeu. E nós temos a profecia de Malaquias, né? O último Papa, onde essa profecia de São Malaquias, escrita no século 17, descreve 112 papas com lemas que identificam seus pontificados. Acontece que o último seria Pedro o Romano, ou Petrus Romano, como dizem, e sob ele viria o juízo sobre a cidade das 7 colinas, que é Roma. O Papa Francisco, meus irmãos, seria o Papa de número 112 da lista aí. Seria isso uma coincidência? Só que agora a gente vai conectar isso com Apocalipse capítulo 17, que fala da mulher montada sobre a besta. Uma cidade sobre 7 montes, embriagada com o sangue dos santos. Muitos estudiosos cristãos interpretam isso como Roma, centro de um sistema religioso corrompido, aliado, meus irmãos, ao poder político da besta. E aí, seria isso uma mera coincidência? Estamos vendo aí debaixo dos nossos olhos as profecias se cumprindo?
Agora eu quero que você preste atenção nesse detalhe aonde Daniel Mastral ele teria falado um pouco sobre isso antes de partir. Doença, não foi por nada. Né? E agora tem o Francisco. Que é o oitavo. Que é o sétimo. É o sétimo? Porque não contou o Pio XI. Tá, então, né? Ele é o sétimo. Então tá pra vir o oitavo. Tá pra vir o oitavo. Quando ele morrer, vem o oitavo. Tá. Curiosamente, o oitavo vai ser o Papa de número 257, se não me falha a memória. Tudo isso? 257 papas, número 257. A soma dos dígitos, formando uma única casa decimal, vai ficar 6. Ele é um dos 6, 666, uma trindade satânica. A besta, o falso profeta, o anticristo. Então, ele vai ser o falso profeta que vai dar apoio ao anticristo. Não esse que tá agora, o próximo, o que vai vir. Ele vai dar apoio ao anticristo, para trazer tudo o que ele falar como verdade. É importante ter o apoio da igreja. Então, do jeito que estão acontecendo as coisas, deve acontecer logo esse oitavo Papa. Pois é, as coisas estão caminhando, aí chegando perto de 2023, o negócio da vacina do Bill Gates, sei lá. É muita coisa acontecendo. A gente pode especular. Pode durar um ano, pode durar 20 anos. Pois quem sabe é Deus, né? Mas a gente observar os sinais, você vai ver uma tempestade. Eu vejo vento, relâmpago, eu imagino, puxa, vem uma tempestade por aí. Né? Então, eu tô observando os sinais, tá acontecendo. Mas vamos voltar lá, então. O oitavo cavaleiro estava falando por quê? Em relação ao quê? O oitavo rei? O oitavo rei, aliás. O oitavo rei é aquele que vai ser o falso profeta. Né? Porque ele vai ser um membro da igreja. Ele não é o anticristo, ele só vai... Não é o anticristo. Tá. Ele vai dar apoio ao anticristo. Que é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. E o segundo? E o segundo aí sim, começa a peste. Começa a guerra e peste. Peste primeiro, guerra depois. Olha, meus irmãos, o Papa Francisco, talvez ele foi o Papa mais ecumênico da história moderna. Em 2019, ele assinou um documento de Abu Dhabi, com o grande imame Ahmed al-Tayyeb, pregando que Deus quer todas as religiões. Isso daí, meus irmãos, gerou a criação, né, da casa da família abraâmica, um complexo com igreja, mesquita e sinagoga no mesmo espaço, ou seja, o ecumenismo sendo implantado aí pelo Papa Francisco. Igreja, sinagoga e mesquita no mesmo lugar é a casa da família que reúne cristãos, judeus e muçulmanos nos Emirados Árabes Unidos. Veja na reportagem da parceria da Band no Oriente Médio, a agência de notícias One. Uma mesquita, uma igreja, uma sinagoga e um centro para estimular aprendizado e compreensão mútua formam a casa da família abraâmica em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Juntas, as casas de culto das três grandes religiões monoteístas mandam uma mensagem simbólica de coexistência, união e colaboração. A iniciativa tomou forma a partir da visita do Papa Francisco aos Emirados Árabes Unidos em 2019. Foi a primeira visita de um líder da Igreja Católica à Península Arábica, berço do Islã. Com o mesmo grau de importância, as três casas têm as mesmas dimensões externas. São cubos de 30 metros de lado, com elementos particulares que respeitam o individualismo de cada fé. A mesquita acomoda até 300 pessoas. Voltada para a cidade mais sagrada do Islã, Meca, ela leva o nome de Ahmed al-Tayyib, o grande imã da mesquita de Al-Azhar, considerado a maior autoridade dos sunitas. A igreja também recebe até 300 fiéis. Com orientação para o sol nascente, leva o nome de São Francisco, adotado pelo Papa em homenagem a São Francisco de Assis. Já a sinagoga é o primeiro local de culto judaico construído com esse propósito nos Emirados Árabes Unidos, como a maioria das sinagogas é voltada para Jerusalém. Todas elas são importantes, cada um do seu jeito, do seu modo, mas a impressão que eu tive aqui é que nenhuma é mais importante que a outra. Mas não para por aí. Francisco, ele participou da cúpula do clima da ONU, defendeu a Agenda 2030 e também constantemente usa termos como a nossa casa comum, ecoando o discurso ambientalista e globalista. Então, a fé cristã, ela exige exclusividade a Jesus como o único caminho. Mas o discurso de Francisco busca o quê? Unir todas as religiões em torno da fraternidade humana, sem arrependimento e sem cruz. Trabajo digno y debidamente remunerado, alimentación adecuada y agua potable,
libertad religiosa y más en general, libertad de espíritu y educación. O Papa Francisco também pediu que os organismos internacionais trabalhem pelo desenvolvimento sustentável dos países e não sufoquem as nações e seus povos. No Apocalipse 13, meus amados irmãos, o que acontece ali? O segundo personagem, que é o falso profeta, ele realiza sinais e engana o mundo, promovendo a adoração à besta. Muitos diziam antigamente que o Papa Francisco seria esse falso profeta, porém isso não aconteceu. No Apocalipse vai dizer que o falso profeta ele é lançado no lago de fogo, então ele permanece vivo no período da grande tribulação. Então não foi ele o falso profeta. A pergunta que fica é, muitos agora começam a dizer que esse próximo Papa seria um falso profeta, esse que vai preparar o caminho para o anticristo. Então existe agora uma confusão na internet, foi ele o falso profeta ou não? Ele já preparou o caminho para a chegada do anticristo ou não? Não, ele não foi o falso profeta porque ele morreu. O falso profeta, como eu disse, ele não morre, permanece vivo para ser lançado no lago de fogo, como diz Apocalipse. Só que agora nós temos aí uma coincidência onde Klaus Schwab, né, que é o arquiteto do grande reset, né, ele também sai de cena agora. O homem que declarou aí que ninguém possuirá nada, mas será feliz, agora ele vem entregar o bastão. Ele foi o elo entre os políticos, bilionários, banqueiros e também líderes religiosos. Ele fez isso nesses últimos 30 anos. A sua renúncia no mesmo dia da morte do Papa Francisco, meus irmãos. Isso aí pode representar o fim de uma fase, tá? O fim de um elo, de uma fase, de um ciclo. E o início de uma outra fase, de um novo ciclo agora. Então, as peças do xadrez, a peça do tabuleiro aí, pode estar sendo toda manipulada, montada. Uma preparação para a chegada do anticristo pode estar debaixo dos nossos olhos, meus irmãos. Vamos ficar de olhos abertos com esses acontecimentos aí. Nós estamos vendo sim o tabuleiro profético ser aí reorganizado e as peças já estão sendo todas trocadas. Os bastidores estão sendo limpos para que o líder mundial final surja sem oposições. Agora existe uma pergunta importante que ecoa na internet, que é o Papa, né? Pergunta, né? O Papa, quem será o próximo Papa? Será esse novo líder surgir com discursos de inclusão, paz mundial, união entre as religiões e for aclamado pela ONU e pelas potências globais? Cuidado aí, cuidado, porque Apocalipse 3, do verso 11 ao 14, fala de um líder religioso que aparece como cordeiro, mas fala como um dragão, um mestre, né, um mestre da diplomacia espiritual, mas que esse mestre seria o aliado da besta. Esse homem realizará sinais e mais sinais, maravilhas, e levará o mundo a adorar o sistema do anticristo. Agora escuta isso daqui. Se esse novo Papa se tornar essa figura, nós podemos agora estar diante de cumprimentos proféticos, ok? Olha só, então, o próximo Papa, eu não estou afirmando, mas ele pode sim, né, ser aquele que vai preparar, né, vai continuar a preparação para a chegada do anticristo, que seria ali, né, o falso profeta. Então nós estamos agora assistindo esses eventos políticos ou religiosos, nós estamos vendo os sinais do fim se cumprirem diante de nós, só que nesse vídeo você não viu nada ainda, tá? Existem verdades tão explosivas, tão perigosas, eu não posso falar aqui, eu não posso expor tudo aqui. Nós temos algo chamado de sala secreta, onde eu vou te mostrar o que é que está por trás do véu. Qual que é a realidade? Eu vou revelar lá dentro os detalhes chocantes de 3 livros secretos que estão sendo silenciados porque eles expõem o maior engano da história da humanidade. O que tem aí nesse livro? Eu vou pontuar para você nesses livros aí. Como que o Vaticano ele está se preparando para poder
apresentar um salvador alienígena. Meus irmãos, eles estão preparando isso. Eu vou revelar dentro da sala secreta. Como que o nome de Jesus está sendo manipulado para encaixar em uma narrativa, olha só, é bizarro, uma narrativa extraterrestre global. Como que isso daí vai se conectar com o surgimento de uma religião única mundial, um falso profeta e a preparação para o domínio do anticristo? Olha, você não vai ouvir isso daqui em nenhum púlpito de uma igreja. Eu não posso postar aqui nas plataformas, então eu vou pedir para você, vai lá dentro da sala secreta. Eles estão sim construindo um plano para poder deturpar tudo que você acredita sobre Jesus. Não caia nesse grande engano, nessa grande armadilha global. A Sala Secreta é um programa de assinatura que é muito bem menos da metade de uma pizza por mês. Então vou pedir para você, vem comigo descobrir, né, o que os poderosos estão escondendo aí antes que seja tarde demais. A gente não deixa sempre aberto, só esse mês que a gente está deixando a Sala Secreta aberta. Não sei, breve eu vou estar fechando, tá? Vou estar fechando, não vai dar para assinar mais. Aí a gente vai esperar um tempo para poder reabrir de novo. Por enquanto está no ar, o link está fixado aí, aproveite enquanto há tempo. Oséias 4, verso 6, o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.